Boa noite a todos. Hoje, novamente, a gente tem a grata alegria de receber Denim, grande divulgador da doutrina espírita. E a gente vai começar com a mensagem do livro Alvorada de Paz, de Maria Margarete Fermi. A fé é tudo que ilumina durante os momentos difíceis que a vida nos apresenta. A esperança é o sol a aquecer a nossa alma quando o desânimo nos tortura. A caridade é Deus falando aos homens pelo nosso coração. Quando Deus fala, tudo se transforma em luz, em paz e amor. Então hoje nós recebemos novamente nosso irmão querido Denim, que sempre se disponibiliza a estar aqui conosco. E é uma grata alegria tê-lo, porque Denim, ao discorrer do Evangelho, fala com palavras belas, fala sempre com o intuito que o Evangelho nos tem, o de consolo. Então, Denim, nosso boa noite da Sala de Estudos Chico Xavier para você. E você já conhece os procedimentos, né? Você vai discorrer sobre o tema e depois nós vamos abrir aos nossos irmãos para que possa haver aí um breve discurso entre alguns questionamentos, algumas perguntas e as suas respostas. Então, meu irmão, a palavra é sua. Eu gostaria de saber se tem algum irmão que se voluntaria para a prece, senão eu mesmo realizo a prece e depois, Denim, você inicia a sua conversa. Então, serenemos os nossos corações, levemos o nosso pensamento ao alto e agradecemos a Deus, esse Pai de infinita misericórdia e bondade. Ilumina, Senhor, os nossos passos com força e com energia eterna do seu amor, que prioriza cada um de nós esta oportunidade bendita de estarmos reencarnados, vivendo as nossas lutas, as nossas angústias, fortalecendo o nosso âmbito de cada vez mais nos auto-iluminarmos a fim de evoluirmos. Senhor, deposita em nossos corações a esperança, que nunca nos falte força a lutar das nossas más inclinações. Agradecidos, o envio de teu Filho amado Jesus, que com tanto discernimento, com tanto amor, com tanto perdão, nos deixou os mais belos ensinamentos no Evangelho. Que a espiritualidade amiga se faça presente hoje conosco nessa sala de estudo, trazendo a esse estudo todos aqueles nossos irmãos sequiosos da palavra de nosso irmão Deninho nesta noite. E que a espiritualidade ampare sempre Deninho e toda a sua família em sua trajetória encarnado nesse orbe terrestre. Que assim seja, graças a Deus. Deninho, a palavra é sua, meu irmão. Seu microfone está desligado, Deninho. Eu, primeiramente, estão me ouvindo agora? Sim, perfeito, Deninho. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite realizado por Alberto, né? O convite, hoje 2 casas haviam me convidado para trazer a palestra, mas eu optei ficar aqui online com vocês, né? Porque a outra cidade fica um pouco longe daqui e hoje eu tive um dia muito cansativo, então eu optei em ficar por aqui hoje aqui com vocês. Agradeço as palavras. Eu espero que a espiritualidade benfeitora nos ajude para que possamos corresponder às palavras de carinho que foram proferidas por Wilson. Que Jesus te abençoe, querido, porque Daniel é uma pessoa que de si não tem nada, só tem a inspiração divina mesmo e dos benfeitores espirituais. E eu não sei se da outra vez, antes de comentar o Evangelho, eu queria começar a noite de hoje com poesia. Eu gosto tanto de poesia, lá do livro Parnaso de Além Túmulo. Do livro Parnaso de Além Túmulo. Eu gosto muito dessa poesia e eu queria recitá-la para vocês e depois adentrar dentro do tema do Evangelho. Uma poesia do espírito Casimiro Cunha, psicografia do nosso querido Chico Xavier, e vai dizer assim: Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida
e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, em que a virtude oficia, e aonde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É a árvore verde e farta, nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal. É o chamamento sublime à vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. E é nas palavras desse Jesus, é nas palavras do nosso grande mestre, o nosso grande guia e modelo, que a gente vai começar a refletir hoje no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 13 que traz como título Deixai vir a minhas criancinhas. Naquele episódio, quando Jesus estava pregando nos seus sermões, como de costume era o mestre fazer isso, e quando algumas crianças tentaram chegar perto dele, os discípulos tentaram impedir, não, não, deixe que as crianças venham até mim, porque das tais é o reino dos céus. E ficou para que nós meditássemos na noite de hoje o capítulo 18. Eu vou ler aqui para vocês. A gente vai fazer um grande evangelho no lar, na noite de hoje. Vai dizer assim: meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância, se soubesses quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância, Deus permite que haja órfãos para exortar-nos a servir de pais. Que divina caridade amparar uma pobre criatura abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma, a fim de que não desgarre para o vício. Agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende e pratica sua lei. Ponderai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi noutra encarnação, caso em que, se pudesse lembrar-vos, já não estarias praticando a caridade, mas cumprindo o dever. Assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não, porém, a essa caridade que magoa o coração. Não a essa esmola que queima a mão em que cai, pois frequentemente bem amargos são os vossos óbolos. Quantas vezes seriam eles recusados se na choupana a enfermidade e a miséria não estivessem esperando? Dai delicadamente, juntai ao benefício do que fizerdes, o mais precioso de todos os benefícios, o de uma boa palavra, de uma carícia, de um sorriso amistoso. Que coisa linda, né? Evitai esse ar de proteção que equivale a revolver a lâmina no coração que sangra e considerai que, fazendo bem, trabalhais por vós mesmos e pelos vossos. Um espírito protetor, Paris, 1860. Essa é a parte que a gente vai começar a dissertar um pouquinho, né? Essa mensagem, ela tem, esse ano, ela completa-se, né, 163 anos, uma mensagem do século XIX, mas percebam que essa mensagem aqui, manda Alberto, tudo bom, né? Eu estou devendo a resposta ao senhor, depois eu falo com o senhor. Nós percebemos que todas essas palavras aqui, esse espírito não se identificou do Evangelho segundo o Espiritismo, já tinha sido ensinado pelo próprio Cristo, pelo menos 19 séculos antes. Percebam que todo o Evangelho segundo o Espiritismo, a base dele, a base de todo o Evangelho, é o ensinamento de Jesus.
É por isso que Kardec ele é chamado de o apóstolo da renovação cristã. Então, tudo o que a gente lê aqui, no capítulo 13, item 18, mesmo trazendo por um espírito familiar que não se identificou, mas a mensagem em si, ela, a gente pode dizer assim, não tem nada de novo na sua essência. Porque Jesus já nos exortara, quando ele andou sobre a terra, ele já nos exortara a olhar para o próximo, independentemente de quem seja esse próximo, nos exortou para que olhássemos para ele e víssemos nele a figura de um irmão. Jesus vai além. Perceba que Jesus vai além. Na parábola do bom samaritano, que eu não vou recitar aqui, que vocês já sabem de cor, Jesus vai nos mostrar que até aqueles que não são muito próximos a nós, até mesmo os nossos desconhecidos, mas também se tornam nossos irmãos e nossos próximos. E como tal, temos o dever de amá-lo e servi-lo. É por isso que eu sempre, quando alguém pergunta assim, Beninho, para você, quem é o maior de todos os filósofos? Eu digo, olha, a gente tem grandes filósofos aí. A gente tem Platão, tem Aristóteles, tem Sócrates, tem Nietzsche, tem e tantos outros que tem por aí. Mas o maior de todos, sem dúvida nenhuma, é o Cristo. Por quê? Porque a filosofia do Cristo, ela é muito fácil de ser compreendida. Percebam a beleza da mensagem dele. Quando perguntam assim, mestre, qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Será que eu preciso fazer uma graduação em filosofia para entender a mensagem? Será que eu preciso fazer uma graduação em teologia, estudar hermenêutica, exegese, a língua trava, perdão, para que eu possa entender o significado desse mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo? Não, não preciso. Será que eu preciso de faculdade, de alguém para interpretar para mim, quando Jesus diz mais? Se vai entregar a tua oferta ao altar e tu te lembras que teu irmão tem algo contra ti, nem você contra ele, é ele contra você. Vai, deixa a tua oferta ao altar, reconcilia-te com teu irmão e só então vem e entrega a tua oferta. E onde é que eu quero chegar a tudo isso? Porque essa mensagem do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, ela retrata essa singeleza de entendimento, ela retrata esse renascimento do Evangelho de Jesus, mas, ao mesmo tempo, é uma questão desafiadora. Primeiro ponto que eu queria tratar com vocês. Por que é o renascimento do Evangelho de Jesus? Porque se Jesus já tem ensinado isso, então por que precisou de Kardec, no século XIX, para reunir esses ensinamentos passados por espíritos diversos? Esse não se identificou, mas principalmente como espíritos de escola, como Santo Agostinho. Por quê? Porque o cristianismo, em 1800 anos, deixou a essência do Cristo de lado e se voltou para um lado prático de cristianismo. Então funcionava mais ou menos assim. A essência do ensinamento foi trocada agora por rituais que nem de longe lembravam o ensinamento de Jesus. Por isso que precisou o Espiritismo vir com isso aqui, com essa mensagem. Meus irmãos, amai os órfãos. Veja, amai os órfãos. Isso é uma consequência do amai-vos uns aos outros. E quem é o órfão? Muitas vezes o órfão está tão perto de nós. Muitas vezes, quantos vizinhos nossos, que às vezes os pais desencarnaram, o pai, a mãe, e a pessoa ficou sozinha.
Os filhos ficaram sozinhos. E muitas das vezes está do nosso lado. E às vezes a gente se esquece de ter o nosso lado mesmo de cristãos. Me lembro agora, quando eu morava num bairro mais afastado aqui de Bom Jardim, é um bairro bem afastado, num bairro periférico, e tinha uma família lá, evangélica, lá perto da minha casa, e essa senhora, ela foi muito generosa na reencarnação do espírito. Ela, em pleno século XXI, ela teve uns 18 filhos. Ela teve uns 18 filhos. Era incrível o negócio daquele. O marido dela vinha em casa, só deixava ela grávida, subia no mundo, ela tinha mais um filho e assim era a vida dela. E ali tinha muita gente. E eu me lembro que eles viviam muito lá na minha casa, né? Eles viviam muito lá na minha casa para assistir televisão, comer também. A gente ficava muito por ali. E certo dia, essa senhora, de repente, ela infartou e morreu. E deixou aquela reca de menino, aquela quantidade de menino, um já grande, mas a maioria de menino num lugar bem pequenininho, eles viviam num lugar bem apertado. E a situação era de fazer dó. Você olhava assim, aquela casa cheia de menino, a mãe tinha acabado de desencarnar e o pai não, ninguém nem sabia onde. E a gente ficou por ali, dando uma mão, a gente que era vizinho, dando uma mão um ao outro. Mas a atitude que mais me chamou a atenção foi um dia alguém chegou lá em casa e bateu palmas. Bateu palmas, a minha companheira saiu. Aí quando saiu, era uma irmã de fé espírita. Era uma irmã de fé espírita. Eu conheço muito ela. Ela chamou a minha companheira e fez assim: ô fulana, você acha que se a gente trouxesse cesta básica para aquela família ali, você acha que eles aceitariam? Por quê? Porque eles eram uma família toda de evangélicos. E quem estava se propondo a levar a feira para aquela família era o pessoal do centro espírita. A minha companheira foi lá e chamou a mais velha das irmãs, né? A que era a cabeça. Era muito evangélica ela. E quando disse a intenção do centro de levar cesta para eles ficaram tão agradecidos a Deus. Eles ficaram tão agradecidos. Eles disseram, claro, irmã, que a gente recebe a feira assim. Porque é Deus que está mandando. É Deus que está mandando, porque a nossa mãe morreu e a gente está vivendo de ajuda. E nessa época, diga-se de passagem, eu ainda não era espírita. Mas eu fiquei olhando. O que é isso? Eu pensei, não, os espíritas gostam muito de fazer caridade. Hoje já digo assim, nós espíritas tentamos vivenciar o Evangelho do Cristo na sua forma mais literal. Mude de aspecto. Então, amai os órfãos desamparados. Às vezes eu fico imaginando assim, quando eu leio livros como Atos dos Apóstolos, quando eu leio um livro como Paulo e Estevão, eu imagino assim, você chegando na Casa do Caminho, que foi a primeira igreja lá de Jerusalém, cuidada por Pedro, e depois chegou Gesiel, que mudou o nome para Estevão. E eu imagino assim, que você chegava naquele lugar, na Casa do Caminho, eu imagino assim, que você não tinha nada de luxuoso. Nada de luxuoso. Era muito diferente dos templos que a gente vê hoje, um luxo só. Tem altar até de ouro por aí. Tem igreja que o altar é de ouro. Nada contra. Mas se você pudesse entrar na Casa do Caminho, você iria encontrar um lugar super simples, mas um lugar onde tinha gente com o coração, acima de tudo, disposto a servir. Porque, minha gente, o quanto é triste você viver só e abandonado no mundo. Eu, graças a Deus, até 22 anos, com a minha mãe encarnada, eu sempre fui uma pessoa muito amada, muito querida por minha mãe.
Mas depois que ela desencarnou, eu acho que eu senti um pouquinho de nada do que é você se sentir só e abandonado, sem o amparo de ninguém. É por isso que esse mandamento de Jesus, a gente tem que tentar ao máximo vivê-lo na essência. Porque imagine, eu estava pensando quando eu estava lendo esse texto aqui, tem pessoas que na presente reencarnação, tem pessoas que já estão numa fase adulta e nunca tiveram um abraço de uma mãe. Nunca tiveram um carinho de um pai. Já outras têm sorte. E lembrando que o texto nos exorta a sermos fraternos uns para com os outros, porque na reencarnação anterior, aquela pessoa pode ter sido um próximo nosso. E daí a nossa ação não vira caridade nenhuma, mas às vezes vira um acerto de contas. Às vezes a gente nem para observar isso, né? Que às vezes essa questão de pegar o órfão, adotar ou tratar bem, não necessariamente adotar, porque lá no final, lá no final, ele diz assim, dai delicadamente, juntar o benefício que fizerem, o mais precioso de todos os benefícios, o de uma boa palavra, de uma carícia, de um sorriso amistoso. Tratar bem as pessoas, tratar com carinho, tratar com generosidade. Eu, como professor, sabe, eu trabalho com jovens ali na faixa de seus 12 anos para frente, né? E muitas das vezes você percebe, pela forma com aqueles jovens às vezes falam lá na escola, você percebe que aquele jovem, ele nunca, muitas das vezes, ele sequer às vezes teve a oportunidade de ser tratado com carinho pelos próprios pais. E Kardec, eu vou pegar aqui só para vocês, a partir da questão 291 do Livro dos Espíritos, ele vai dissertar acerca dessas nossas relações interpessoais e que se encaixa também essa questão no capítulo 18. E eu vou dizer uma coisa a vocês, que eu nunca disse para ninguém. Eu posso falar. Eu posso falar de adoção. Eu posso falar. Eu posso falar de adoção. Porque eu com apenas 16 anos, quando eu tive minha namorada, que ela hoje é a mãe das minhas filhas, ela já tinha um filho. Ela já tinha um filho. Na época ele era, sei lá, tinha uns 3 meses de idade, 4, não sei, não tinha nem um ano. E esse garoto eu criei, registrei. Minhas filhas estudavam em escola particular, ele também estudava. Minhas filhas, a escola que minhas filhas frequentaram, ele também frequentou. O amor que eu devotava às minhas filhas, devotava a ele também. A ponto de que as pessoas às vezes me perguntavam assim, olha, você gosta mais das meninas ou de Marcos? Eu dizia assim, olha, não existe diferença no carinho. Não existe diferença no amor, pelo menos para mim não. E certa feita, eu fui intuído de que aquele espírito que eu criei foi um dos meus desafetos em vidas passadas. Vai entender? Ele foi um desafeto meu. Que nessa reencarnação nós viemos para os ajustes necessários. Ele teve que vir não como meu filho de sangue, mas como meu filho de fato e de direito. Aliás, como meu filho de direito, mas não de fato.
Aí você entra na questão, nessas questões aqui de relação, de simpatia e antipatia entre os espíritos. A partir da questão 291 do Livro dos Espíritos. Então, assim, que trabalho incrível quando a gente para olhar assim o de Divaldo Franco, né? Que na Mansão do Caminho é uma coisa lindíssima. Eu nunca fui na Mansão do Caminho, nunca fui em Salvador, mas o trabalho dele é um trabalho simplesmente lindo. A quantidade de crianças que ele ajuda ali naquele local. E que ele ajudou. Vi crianças hoje que devem ser bons profissionais e que, debaixo da proteção divina, teve a bênção de ter um dia encontrado a Casa do Caminho de Divaldo Franco. Como também, eu me lembrei, eu me esqueci o nome dela, também ela é baiana, ela foi considerada uma santa. Eu me esqueci o nome dela, que também ela pedia também, e adotava também. Irmã Dulce. Irmã Dulce. Irmã Dulce. Irmã Dulce, conta-se cada história dela, né? Cada história dela, eu já ouvi dizer que uma certa vez ela pedindo pelos bairros de Salvador, e ela pedindo um mantimento, não sei se é verdade, e alguém cuspiu na mão dela. E ela foi e disse, essa aqui é o que você tem para mim. E para os pobres, o que é que você tem? Então, quando a gente olha para esses grandes vultos, aí eu vejo que eu também, eu já fiz uma parcela, comparado com eles, eu já fiz uma parcela ali pequenininha também. Mas volto a dizer, a gente tem que fazer isso, ou pelo menos tentar fazer isso, porque nós somos seguidores do Cristo. Quem nos ensinou a prática do amor, do perdão, foi o próprio Jesus. Então, é aquela questão. Por isso que eu digo, olha, ser espírita é muito desafiador. Porque é a gente pegando. Tem gente que diz assim, mas os espíritas têm uma Bíblia só deles. Não, a questão não é essa, não. É porque o Evangelho, segundo o Espiritismo, foi aproveitado a questão moral do ensinamento de Jesus. Aquilo que não se encaixa mais nos dias de hoje, descarta. Com todo respeito. Não serve. Não serve. Essa semana andando em Surubim, aí lá eu entrei num estabelecimento que dizia assim, atendemos de domingo a sexta, no sábado não. No sábado nós fechamos. Aí tinha lá um versículo bem grande, defendendo. Eu fiquei, meu Deus do céu. Quer dizer que, e se eu quiser praticar o bem no sábado, é proibido? Se eu quiser sair na campanha do quilo? Não é? Então, assim, não é que o Espiritismo criou uma Bíblia só para ele. É que Kardec se preocupa mais com essas questões atemporais. Atemporais. Daqui a 500 anos, se nós tivermos a oportunidade de voltarmos à Terra, ainda de reencarnar na Terra, daqui a 500 anos, essa mensagem aqui, meus irmãos, amai os órfãos, se soubesses quanto é triste ser abandonado, ela ainda estará sendo válida, porque é atemporal. Não perde o seu valor com o tempo. Aquilo que é dogma, que é prática, o tempo se encarrega de não, irmão, isso aqui não é necessário hoje mais não. Agora, o amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, que é de onde isso aqui que é de onde isso aqui se tira, essa mensagem vai estar mais atualizada do que nunca. É uma mensagem para todas as galáxias. É uma mensagem eterna. É uma mensagem que vai ecoar pelos tempos infindos do infinito. A gente vai chegar a espírito puro no meu caso, vai ser daqui a milhões de anos.
A gente vai chegar a espírito puro e essa validade, e essa mensagem não perde o valor dela. Porque nós estamos falando de questão moral. Nós não estamos falando de prática, não. Ó, quer guardar o sábado, guardo. Tá. Eu não guardo. Tudo bem. Mas isso perdeu validade. Isso, hoje em dia... Mas o amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Essa questão de você ser uma pessoa cordial. Porque a caridade, muitas vezes... Deixa eu também deixar isso aqui bem claro também. Porque a caridade, muitas vezes, também, não é só de você chegar lá e adotar uma criança, não. Se você quiser adotar, ótimo. Às vezes, pequenas ações fazem uma diferença tão grande na vida de uma pessoa que, às vezes, está passando por um problema. Às vezes, apenas um abraço, uma palavra, um conselho amigo. Aquela palavra diz assim, ai meu irmão, tá passando eu estou aqui, qualquer coisa, estamos aqui. Estamos ombro a ombro. Somos ombro a ombro. Você é meu irmão. Falando assim, parece até que é utopia, né? Mas não é não. A gente falando assim dessas coisas da mensagem de Jesus, a gente falando da mensagem de Jesus, parece até uma utopia. E percebam, agora eu fui inspirado para falar isso. E percebam, as pessoas, quando olham esse tipo de mensagem, que pertence a outras escolas religiosas, quando se depara com esse tipo de mensagem e a sua forma literal, aí diz assim, não, mas a gente não é salvo. A gente não é salvo porque segue a Bíblia. A gente é salvo pela fé. Porque Jesus já derramou seu sangue. Aí uma vez eu disse a alguém, disse, olha, isso é uma forma de você confessar que é impotente para fazer a prática do ensinamento do Evangelho de Jesus. Mas não se cobre tanto não, sabe por quê? Eu sempre digo, né? Não se cobre tanto não, porque não vai ser em 30 anos, não vai ser em 40 anos, não vai ser em 100 anos que você vai ter a condição de Chico Xavier, de Valdo Franco e Irmã Dulce, não. Você ainda vai ter tanta reencarnação para frente para botar isso em prática. Pode ficar despreocupado. Pode ficar despreocupado. Então, minha gente, que possamos sempre trazer no coração que toda a mensagem no Evangelho de Jesus está condensada nesse ensinamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Perceba, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E se você consegue seguir isso na expressão mais literal do termo, então, meu amigo, então você entendeu a essência do Evangelho de Jesus. Porque se a gente não tentar seguir isso aqui, a gente vai ficar só num discurso bonito, só no ensinamento bonito, mas o Evangelho é, acima de tudo, prática. Evangelho é, acima de tudo, prática, sabe? É, acima de tudo, prática. Enfim, essa é a mensagem que hoje eu tenho para vocês. Estou aberto a perguntas. Deus abençoe cada um de vocês. Teninho, nosso muito obrigado. A gente vai abrir aos nossos irmãos para discutir. E eu já queria trazer a primeira pergunta, Deninho, que eu acho que tem uma grande responsabilidade para todos nós. Porque a gente sabe que criança abandonada, ela perde as suas referências, ela perde os seus parâmetros justamente de uma estrutura familiar. E eu te pergunto, meu irmão amado, qual é a responsabilidade que nós temos junto a esses pequenos nas nossas casas espíritas, quando a gente percebe
que as nossas casas espíritas elas estão muitas vezes preocupadas com o tratamento e não com a prevenção. Eu te formulo essa pergunta porque dentro da minha casa espírita Lamana, aqui em Brasília, Lar Assistencial Maria de Nazaré, nós temos uma creche em tempo integral. Então a gente procura vacinar esses pequenos contra as amarguras do mundo futuro. Porém, na evangelização, que eu acho que é bem mais a vacinação efetiva, na nossa escola de estudos espíritas adultos, no período da tarde, nós temos quase 300 pessoas frequentando a casa. E de manhã, na evangelização espírita, nós temos aproximadamente 35 crianças, entre crianças e jovens. O que fazer para esses pais, para esses responsáveis, acreditar nessa prevenção e nessa vacinação, em vez de esperar o processo doloroso para então buscar um auxílio na casa espírita? Olha, eu acredito. Eu sou assim, sabe? Sendo bem sincero a você, Wilson, a minha cidade, como é uma cidade pequena, a gente não tem esse problema de crianças abandonadas vivendo nas ruas. A gente tem mais crianças vivendo em estado de miséria, tá? A própria Secretaria de Assistência Social mapeia esses locais e chegam, e quando pode, quem chega mais é o poder público. A gente na Casa Espírita, a gente tem um trabalho onde a gente dá apoio a mais ou menos umas 25 famílias desse porte, né, de crianças em estado de carência e de miséria. Então a nossa Casa Espírita tem esse lado mais da cesta básica, de todo mês está doando uma cesta básica a pelo menos 25 famílias. Mas eu acredito que o caminho seja esse, sabe, Wilson, do espiritismo ter sempre esses trabalhos voltados para crianças, como a creche, por que não, dependendo do tamanho do centro, de uma escola, porque isso também são formas de propagação do espiritismo e fazer com que o espiritismo seja divulgado e também ampliado também o número de adeptos, porque muita gente só sabe assim, os espíritas são pessoas caridosas, certo, mas não conhece o que é que a gente faz, o trabalho da gente. Não conhece, desconhece o trabalho de Divaldo Franco. Eu nunca vi, o que eu conheço da vida de Divaldo Franco, do trabalho dele, é que eu assisto assim, em alguns canais, mas pela imprensa, e eu acho que... Boa noite para todos, boa noite para Denil, né? Tem uma criança que a gente abandona às vezes, não sei nem por que abandona. Mas a gente abandona, não sei se por medo, não sei se por orgulho. A gente abandona e não cuida bem dela. É aquela criança que teima em se manter em nosso interior, de vez em quando ela faz aquelas brincadeiras, de vez em quando ela quer que a gente fique alegre por conta dela ser alegre, e a gente não permite e abandona essa criança. O que é que você me diz sobre isso? Eu não entendi tua pergunta. Poderia reformular de novo? Existe uma criança que geralmente nós abandonamos em alguns momentos, ou em vários momentos. Muitas vezes por não aceitar que ela ainda continue assim, que é aquela criança interior, aquela que teima em se manter dentro de nós. E, vez por outra, ela se manifesta de forma alegre, de forma inocente, de forma mais compassiva. E a gente, às vezes, teme abandonar essa criança. O que é que você me fala sobre isso? O item que Alberto me mandou, para que eu estudasse inicialmente, fala sobre isso. Que nós, do ponto de vista espiritual, Fidelis é? Fidelis? É José? Quem foi? Fidelis. Não, quem falou Piedade. Piedade. Nós, ainda, do ponto de vista espiritual, ainda somos crianças. Então, assim, mesmo essa criança, sabe, eu com 40 anos, Fidelis, eu faço cada coisa, sabe, negócio de criança mesmo. Eu sou uma eterna criança, eu gosto
Só não gosto de jogar futebol, mas de correr, nadar, pular corda, se tivesse, é que o pessoal não quer mais brincar. Eu, então, a gente não pode deixar de morrer essa criança dentro de nós. E voltando para o lado espiritual, para o lado espiritual, a gente tem que dar uma coisa na cabeça. Nós ainda somos crianças no entendimento. Veja, para a gente, questões triviais da doutrina espírita faz muito sentido. Mas para outros, você pode explicar 1000 vezes que ele não vai entender, não vai encaixar na cabeça dele. Por quê? Porque você tem que respeitar a idade dele, o grau, como você deseja, como você quiser entender, o grau evolutivo dele. Talvez você, como espírito, seja um espírito que tenha mais anos do que aquele que vive lá. Por exemplo, veja, é como eu te falei, nós sabemos que esses rituais que as pessoas praticam não é necessário para agradar a Deus. Mas tem gente que acha que é. E a gente respeita. Enfim, porque ele ainda está na infância espiritual. Então, temas como reencarnação, comunicação com espíritos, etc. e tal, vai soar demoníaco. Simples assim. Aí você tem que ler o item que o Alberto me deu. Não sei nem qual é. É um anterior a esse. Mas esse capítulo também fala sobre isso. Espero ter respondido a tua pergunta. Muito obrigado. Alberto. Daniel, boa noite. Boa noite. Daniel, essa semana eu vi um depoimento de Haroldo Dutra, e para quem não conhece ele, Haroldo Dutra, ele é um grande comunicador, estudioso da doutrina espírita. Ele alertou num tom assim um pouco preocupante, alertando os espíritas de que se a gente não cuidar da parte infantil e da juventude do movimento espírita, inclusive ele deu até uma data, daqui a 40 anos o espiritismo tende a desaparecer. Você acha isso, na sua opinião? Ele tem assim, ele deve estar assim baseado em algumas informações que ele tem, por falta dessa base, né, do falta de investimento e de uma didática que a gente possa fazer com que prenda, né, a infância e o adolescente nas casas espíritas. O que você acha? Realmente corremos esse perigo? Olha, eu ia falar sobre isso na hora que eu estava comentando do Evangelho e depois disso não vou comentar sobre isso não. Eu vi o vídeo, tá certo? De Haroldo Dutra falando, mas eu discordo. Eu discordo. O espiritismo chega no Brasil, as primeiras, se a gente pode falar assim, o espiritismo como estudo, como objeto de estudo, ele chega no Brasil ainda no século XIX. Ainda no século XIX, na época do Império ainda. Quando a França já estava sendo... Quando na França ele já estava sendo... Não estava sendo rechaçado ainda não. Mas o Brasil já começava a florescer dentro do espiritismo e dentro dos fenômenos espirituais. É sabido que o nosso movimento, e daí a fala dele pode ter uma certa lógica, porque assim, ele diz o seguinte, que ele chega dentro das casas espíritas e a maioria das pessoas que ele encontra dentro das casas espíritas são de pessoas que têm de 50 a 70 anos. São pessoas já nessa faixa assim. E que não se vê muita juventude. Mas é como eu te disse, na minha opinião, eu acho não, eu tenho certeza, o espiritismo não é muito divulgado. A gente só sabe o que é espiritismo, eu mesmo, foi porque eu li. Mas quando se fala do espiritismo, tem pessoas que acham que a gente mexe com mesa branca, com macumba, confunde a gente com religião af. Mas, sendo mais objetivo, Adalberto, enquanto existe mediunidade,
Enquanto existir mediunidade, enquanto existir espírito, o espiritismo no Brasil, ele nunca vai acabar. Isso eu posso te garantir. Isso eu posso te garantir. Ele pode não crescer na mesma proporção, por exemplo, que as igrejas evangélicas estão crescendo. Porque as igrejas evangélicas, o IBGE já projeta que a partir de 2030 ele já ultrapasse o número de católicos. Agora, por que o evangélico? Porque eles têm mais facilidade A mensagem deles é muito clara, é muito objetiva. Oh, aceita Jesus, você vai para o céu, pronto. E tem aquele movimento todo deles e tal. Então, eu acredito que o espiritismo também poderia ser um pouquinho mais divulgado também. Poderia ser mais divulgado. Mas, sendo bem objetivo na tua pergunta, enquanto houver mediunidade, enquanto houver mundo espiritual, enquanto houver interferência no mundo espiritual na vida material, o espiritismo vai continuar. A evangelização e a mocidade, elas são um sorriso da casa espírita. Ela é a continuação dos trabalhadores. Por isso que dentro da nossa instituição a gente trata eles com responsabilidade e dá responsabilidade para eles, para que eles se sintam parte de toda uma cadeia. E é interessante porque Jesus nos diz: ide e pregai o meu evangelho, eu estarei convosco. Então Jesus dá aí para nós uma certeza. E olha o que Leon Denis fala: se o homem conhecesse a extensão dos recursos que nele germinam, talvez ficasse deslumbrado e, em vez de julgar fraco e temer o futuro, compreenderia a sua força e sentiria que ele próprio pode criar esse futuro. Então, assim, nós, adultos, temos uma responsabilidade muito grande sobre o direcionamento desses jovens dentro da casa espírita. Então, daí uma responsabilidade muito grande. E aí, sim, quando a gente assume essa responsabilidade, a gente tem a certeza do suporte espiritual de Jesus estar conosco, a gente desenvolve as bases, a mocidade, a evangelização. Isso é de extrema importância para que a gente volte os nossos olhos. E aí eu tenho certeza que nós não teremos distinção, como o Deninho, como você mesmo, Alberto, falou, da relação da doutrina espírita. Boa noite, irmãos. Então, eu queria só dizer assim, eu gostei quando o Deninho falou que ele também ouviu a palestra de Haroldo, e não concordou. Eu acho que isso falta também no espiritismo, sabe? Porque às vezes a gente vê palestra, assiste, e a gente, sabe, o que foi falado ali é o que o palestrante entende, mas muitas vezes a gente não entende diferente. Então a gente também precisa, sabe, de fazer essa divisão. Muitas vezes a palestra ali, ela não nos explicou nada. E eu acho que isso também no espiritismo deveria ser assim, sabe, deveria ser mais aberto, E sobre o espiritismo também, eu também já reparei, Deninho, que as pessoas realmente que estão no espiritismo, nos centros, elas têm uma certa idade, de 50, geralmente, mas aqui, eu moro aqui em São Paulo, tem juventude sim, viu? Aqui tem dias que é dos jovens, eles estão estudando, aqui se estuda muito, e no espiritismo se estuda, Então, muitas vezes, aquela pessoa está com problema, saúde, financeiro, familiar, não sei. Aí a outra fala assim para ela assim, vamos lá no centro, lá ajuda, lá resolve. Ele vai. Aí ele quer um passe de mágica. Ele quer a mágica. Pá! Resolvi todos os meus problemas. Só que aí, ele entra lá, aí vem lá a doutrina, que eu também sou nova na doutrina. Precisa estudar, precisa fazer reforma íntima, sabe? Precisa amar o inimigo. Aí você fala, poxa, eu vim aqui para resolver meu problema, o cara vem aqui me dar lição de moral em mim. Aí eu acredito que seja muita gente que fala, não é para mim, Porque nós, como seres humanos, nós vamos lá, nós não queremos, assim, tirar a terra do poço, nós queremos já beber a água, Então, eu acho que o espiritismo tem disso, Muitas vezes as pessoas vão para ter a mágica,
E aí as pessoas, a pessoa chega lá, aí a pessoa fala, não, isso precisa, nossa, é difícil, porque eu falo para vocês, gente, eu não sei para vocês. Para mim é muito difícil assim, a reforma íntima, assim, desses anos para cá, eu venho me reformando, venho me policiando. Para mim, gente, não é fácil entender, saber que eu tenho que estudar quando eu escuto assim, uma palestra, tirar aquilo do que ele quis falar e do que eu pensei, né? Então, o Espiritismo, ele nos abre assim, uma visão que é completamente diferente de outras religiões, que você chega assim os evangélicos, né? Aí faz a palestra lá, tô salvo, essas coisas assim, a gente conhece pessoas assim, e conhece os evangélicos, ótimo, gente. Então, eu acredito que assim que o Espiritismo, ele nos traz assim, né? Ele traz um retorno assim para nós e nós, né? Aquele que você se enxerga, para a gente se enxergar. Às vezes, tudo isso que está acontecendo na sua vida, esse buraco, foi você mesmo que cavou. E a gente vai falar, como que eu cavei? Eu não fiz nada disso para mim. Então, o Espiritismo ele abre uma visão assim, que muitas vezes a gente não consegue ver em outras religiões, e aí não é fácil ver, não, gente, porque muitas vezes a gente fala, poxa, né, eu vejo o Espiritismo assim, como hoje foi falado do abandono, né, eu também não sei, não saberia falar como que existem, né, pais que abandonam os filhos, depois na velhice também, né, os filhos abandonam, mesmo que às vezes os pais foram bons. Eu acredito que isso é do ser humano, né, isso daí é a gratidão. Eu não entendo muito ainda, muito espiritismo para falar a verdade, né, mas eu acredito assim que às vezes, muitas vezes são lições, né, o abandono ali é para a pessoa, sabe, se erguer sozinho, evoluir, sabe, aprender. Eu estou aprendendo ainda, gente. Daqui umas sei quantas reencarnações, eu vou ter as respostas que eu preciso. E é isso. Mas é isso, gente. Enquanto existir uma mãe que chore por um filho que desencarne e um médium que possa intermediar, que possa trazer um pouco de luz para a dor de uma mãe, de um pai, o Espiritismo sempre vai ser essa flor gloriosa. Sempre, 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 sempre. Enfim, que Deus abençoe cada um de vocês. Deninho, você me permite, a nossa amiga Fátima Soares, fazer o último questionamento? Sim, claro. Aí eu vou pedir para que você faça as considerações finais e eu te convido a proferir a nossa oração de encerramento, tá, Deninho? Fátima, minha irmã, por favor. Boa noite, pessoal. Esse assunto é bem interessante e bem esquecido, não é? Os órfãos. Eu sempre fico assim, observando, e ainda bem que Kardec não esqueceu de colocar aqui, né? Nem que seja bem pequenininho o texto, mas ele não esqueceu. Uma pessoa mesmo iluminada, Allan Kardec. E assim, até porque, segundo a visão espírita, todos nós somos adotados, não é? Todos nós, porque o legítimo pai é Deus. E aí, por que a gente não acolhe, né? Não acolhe essas crianças tão esquecidas realmente. Eu já fiz um serviço voluntário numa casa de crianças órfãs. E realmente, nossa, são esquecidas mesmo. E como diz aqui no Evangelho, agrada bastante a Deus, a pessoa que lembra e pratica essa lei. Eu sentia o quanto, assim, a simpatia até dos bons espíritos. E como eles são injustiçados, porque na própria instituição desviavam as doações que a gente estava recebendo para eles. E assim, eles sofrem de todas as maneiras, essas crianças, de todas as maneiras. E na casa espírita, já que todos nós somos adotados, todos que chegassem deveriam também ser acolhidos. E essa semana eu tive vendo também aí uma postagem sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, com a capa antirracista, né? Acusando Kardec de ser antirracista por alguns grupos coletivos que são
eles se intitulam espíritas à esquerda. E aí eu fiquei curiosa para saber mais um pouco deles. Como diz Kardec, a gente, para dar opinião alguma coisa, a gente tem que se inteirar melhor. E aí eu fui ouvir um pouco deles. E alguns diziam que eles estavam se unindo porque eles não foram acolhidos na casa espírita, né? Foram até discriminados, uns por serem negros. E aí eles ficam catando, embora ainda se intitule espírita, ficam catando nas obras de Kardec as falas deles antirracistas. E eles dizem que tem 106 falas de Kardec, e não sei como é que eles fizeram aí esse evangelho, e falaram que vão vão chamar atenção para todas as obras de Kardec, inclusive tem na Revista Espírita. E uma delas, ela, não sei como é que chama, se é negra ou preta, não acho que é preta, ela disse que na casa espírita era discriminada, só davam serviço a ela para cuidar de criança ou para cozinha, essas coisas assim, sabe? Então, realmente, a casa espírita precisa acolher melhor, até porque todos nós somos órfãos, e quando a gente chega lá, a gente chega com problema. Não foi meu caso, porque eu fui criada perto de um centro espírita, e eu passava em frente e ficava curiosa, até que quando jovem eu fui lá conhecer. Eu fui lá conhecer, tive a sorte de ter uma amiga espírita na escola também, e ela pediu para eu comprar o livro dos espíritos, comprei, mas ficou naquela coisa de fica, não fica, não fica, até que um dia eu fiquei para estudar mais e tudo. Mas a gente realmente encontra, viu? A gente não é muito bem acolhida, a gente nem sequer às vezes é vista, e a orientação que eu dou pela experiência que eu passei, é que as pessoas, ao chegar na casa espírita, para ela não ficar invisível, segundo a minha experiência, ela entra nos grupos de estudo. Porque eu passei mais de 10 anos invisível. Aí depois que eu entrei no grupo de estudo, aí eu fui conhecendo um e outros, e conhecendo quem trabalhava assim, aí, né, ficam convidando a gente para ir um passeio, para ir participar da evangelização, ajudar e tudo mais, fazer formações e tudo. Mas se você ficar só por ali, na palestra, sem chegar aos grupos de estudo, você vai continuar invisível. Entra e sai, ninguém lhe vê. Cadê o acolhimento? Precisa que eu entre num grupo de estudo para poder me tornar visível? Não tem acolhimento. Então a gente fica órfão. Se a doutrina é uma doutrina consoladora, que está aberta para acolher quem chegar, mas na realidade, imagina os jovens, porque quando eu cheguei, eu também era jovem. Eu também era jovem. Mas a gente, com o tempo, vai se sentindo até órfão pelo acolhimento. E eu ouvindo aí também o depoimento desse pessoal que está se formando como espíritas à esquerda, também falta de acolhimento. Então é isso, gente. O que está faltando é acolhimento mesmo, é aquele olhar o outro, porque órfãos somos todos nós. Essa é a lição que eu tiro. Órfãos somos todos nós aqui. E aconteceu também um problema com a minha menina, que eu também adotei, entendeu? E quando teve um problema com ela na juventude, a juventude lá, a evangelização, ninguém quis apoiar. Que ela ficou grávida. Só teve eu e o pai apoiados. Ninguém foi visitá-la na maternidade. Ninguém. Nem a diretora do DIGE, nem os coleguinhas da juventude, que, aliás, ela chegou lá na evangelização 1 ano e 7 meses. Ela entrou na sala de evangelização 1 ano e 7 meses, eu tive que entrar, porque ela é muito criança, Fátima, vai ter que ficar com ela na salinha. E eu fiquei até ela ir para o Jardim 1, ajudando as evangelizadoras com ela na sala. Essa menina se criou lá dentro. E essa menina estava evangelizando lá dentro. Quando essa menina dessa escorregada, sabe, cadê os amigos da evangelização, da juventude? Cadê a diretora do DIGE para ir na maternidade dar uma força para nós? Não tinha ninguém não, gente. E ela não está querendo mais voltar lá, tá? Ela já está com a menina de 3 anos e ela não quer mais, ela nem fala. Ela sente muito. Ela sente muito. Então, aí, cadê?
mesmo ela tendo eu como mãe adotiva e tudo, mas todos somos órfãos. Mesmo dentro da casa espírita. Lá onde tem a sementinha do Consolador. E é isso. É isso. Obrigada, pessoal. Mas é isso, essa é a experiência que eu tenho. E a lição que eu tiro, que para mim, me ajuda muito, até assim, para a gente amadurecer e olhar mais pelos órfãos, realmente, que a gente intitula órfão, realmente, que é aquela criancinha abandonada. Mas, na realidade, todos nós, né, passamos por essa situação. Todos nós, pessoal, todos nós. Obrigada, Edinho, muito obrigada. Ô, Fátima, baseado aqui na sua experiência, Fátima, que você falou, me veio aqui uma inspiração e minhas inspirações são bem rápidas, eu vou falar aqui para vocês ouvirem. Minha inspiração é assim, ó. Numa casa espírita, mais vale um humilde porteiro do que uma bela e sofisticada recepção. É verdade. Tanto é que eu valorizo os porteiros lá, seu nome de tudinho. É Osiel, seu Jorge, cumprimento ele. Antes de qualquer pessoa, eu cumprimento eles. Eu só queria dar minha contribuição final em relação a essa questão de espíritas esquerdas, espíritas à direita. Eu acho que os espíritas têm que ser do centro espírita, de praticar no centro espírita a caridade, de praticar no centro espírita a benevolência. É verdade, isso é verdade. De praticar o acolhimento, o entendimento. É isso que às vezes a gente dentro do movimento se esquece, mas isso são vaidades humanas, e as vaidades humanas elas são corruptíveis, né? Deninho, suas considerações finais e, por gentileza, a sua oração para... Eu quero agradecer pelo convite. Eu quero só dizer que Kardec é um homem do tempo dele, não era religioso e, como tal, ele cometeu erros sim, e ele tem todo o direito de errar. Mas na pergunta 625, para guia e modelo da humanidade, os espíritos superiores respondem Jesus, não é Kardec. Então, isso não afeta o espiritismo em nada. E eu, Deninho, com relação à minha recepção no centro, sempre foi ótima. Então, é assim, só tenho que agradecer a Deus, a vocês, a espiritualidade por ser benfeitora comigo sempre, por estar sempre nos sustentando. Então, que Jesus, nesse momento, possa sempre nos conduzir pelos seus caminhos, que Maria Santíssima possa sempre nos agasalhar debaixo do seu manto de luz, que os nossos amigos benfeitores possam sempre nos intuir, possam sempre nos ajudar, possam sempre nos inspirar, e que possamos ter sempre no coração a luz divina do Mestre Jesus. Obrigado pela companhia dos nossos amigos do plano invisível que estiveram conosco, os nossos irmãos do plano espiritual, e cada um dos irmãos, que Jesus possa conservá-los a cada um na sua santa paz. Uma boa noite a todos, que assim seja.